A história começa de um jeito quase trivial, mas logo percebemos que cada detalhe carrega uma tensão silenciosa. Estamos falando de um levita, alguém que, por definição, deveria ser um representante da lei divina. Alguém que conhece os mandamentos, que tem a responsabilidade de ser um exemplo vivo do que é seguir a vontade de Deus. Mas como veremos, até aqueles que parecem ter tudo sob controle podem ser envolvidos em situações sombrias e complicadas. Esse levita está em Belém de Judá, uma cidade cheia de história, mas que nesse momento serve como palco para o início de algo inquietante. Ao lado dele vemos sua concubina, uma mulher que, segundo o relato bíblico, havia sido infiel a ele. E aqui, a infidelidade. Não é algo pequeno, especialmente em um contexto como esse. É o tipo de coisa que quebra-se a confiança, que planta uma semente de tensão e desconfiança. Agora, pense por um momento. Essa mulher o deixou por algum tempo, foi embora, talvez por desentendimentos, por insatisfações, ou quem sabe, por algo ainda mais profundo. Mas o levita a perdoa, ou pelo menos decide ir buscá-la e levá-la de volta para casa. Isso já nos mostra que desde o início há uma tensão não resolvida entre eles. Um relacionamento que, de alguma forma, está prestes a ser testado de maneiras que eles jamais poderiam imaginar. Eles estão a caminho de casa, em uma viagem que para nós parece simples. Mas cada passo que eles dão é carregado de presságios. O céu começa a escurecer enquanto eles avançam. O caminho é sinuoso, e a cada curva, a sensação de que algo terrível está por vir só aumenta. Eles seguem viagem, mas logo percebem que precisam de um lugar para passar a noite. E é aqui que as decisões começam a tomar um rumo estranho. Primeiro, eles evitam a cidade de Jebus, que mais tarde se tornaria Jerusalém. Sabe por quê? Porque era habitada por estrangeiros. Agora, isso é curioso, não é? Eles acham que não estarão seguros ali, entre aqueles que não fazem parte do povo de Israel. Então, o que fazem? Decidem seguir para Gibeá, uma cidade que pertence à tribo de Benjamim. Eles pensam, ali estaremos entre nossos irmãos israelitas. Com certeza, ali estaremos seguros. Eles escolhem Gibeá porque acreditam que lá estarão seguros entre irmãos. Mas é exatamente nessa cidade, entre seu próprio povo, que o verdadeiro horror se revela. É como se a história estivesse nos dando um aviso. Nem sempre aqueles que consideramos próximos são os que realmente podemos confiar. Às vezes, o perigo vem de onde menos esperamos. E assim, eles entram em Gibeá, sem saber que essa decisão, aparentemente simples, mudará suas vidas para sempre. O que poderia ter sido apenas mais uma noite se transformará em um pesadelo que ecoará por toda a história de Israel. Prepare-se, porque a verdadeira face de Gibeá ainda está para ser revelada. E ela é mais sombria do que qualquer um de nós poderia imaginar. A verdadeira face de Gibeá está prestes a ser revelada, trazendo à tona uma história que é mais do que apenas um relato antigo, mas um espelho que reflete as consequências das escolhas e da corrupção moral. Vamos explorar essa parte sombria e chocante da história, onde a hospitalidade, uma virtude tão valorizada no mundo antigo, é negada de forma surpreendente e perturbadora. Estamos em Gibeá, uma cidade que, à primeira vista, parecia ser o refúgio seguro para o levita e sua concubina. Mas ao chegarem lá, algo estranho começa a acontecer. Em Gibeá, algo definitivamente não estava certo. O levita, acompanhado de sua concubina, perambulava pelas ruas em busca de um abrigo, mas ninguém se ofereceu para recebê-los. No mundo antigo, a hospitalidade não era apenas uma questão de educação, mas uma virtude sagrada, quase uma obrigação moral. Recusar abrigo a um viajante era um sinal claro de que as coisas não iam bem naquele lugar. O silêncio das portas fechadas ecoava um aviso sinistro, um presságio de que algo terrível estava por vir. A noite começa a cair, e o levita, junto com sua concubina, ainda está sem abrigo. A sensação de abandono e vulnerabilidade é palpável. Mas então, quando a esperança parecia quase perdida, um velho, também oriundo da região montanhosa de Efraim, aparece. Esse homem, diferente dos outros habitantes da cidade, demonstra compaixão e os convida a adentrar em sua casa. Uma luz no meio da escuridão, certo? Só que não. O velho, um estranho na cidade como o levita,
finalmente oferece abrigo. E por um breve momento, parece que as coisas estão melhorando. Mas mal sabiam eles que o verdadeiro horror estava prestes a começar. O que deveria ser um momento de alívio, de segurança dentro das quatro paredes daquela casa, logo se transforma em um pesadelo inimaginável. A noite avança, e enquanto todos pensam estar seguros dentro da casa, o verdadeiro terror começa a se desenrolar. Do lado de fora, um grupo de homens da cidade se reúne. Esses homens não são apenas moradores comuns, são perversos, e suas intenções são malignas e impiedosas. De repente, o silêncio da noite é rompido pelo som de passos. Muitos passos. Um grupo de homens da cidade, cheios de maldade, cerca a casa do velho. E o que eles exigem é horrível, quase inimaginável. Eles não querem ouro, não querem comida, não querem nenhum bem material. Eles querem o levita. Exigem que o velho o entregue para que possam abusar dele sexualmente. Sim, você ouviu certo. É uma cena que nos faz lembrar de outra história macabra, a de Sodoma e Gomorra. Mas desta vez, o horror não acontece em terras estrangeiras, mas sim dentro das próprias fronteiras de Israel, entre o próprio povo de Deus. O choque dessa demanda, a perversidade desses homens, a covardia e a maldade que transparecem nessa cena são suficientes para deixar qualquer um sem palavras. A história toma um rumo ainda mais sombrio, revelando a profundidade da depravação em que Israel havia caído, mesmo entre aqueles que deveriam ser seus irmãos. Esse momento marca uma virada na história. Uma virada que não apenas revela o nível de corrupção em Gibeá, mas também serve como um espelho, mostrando como a ausência de uma liderança espiritual e moral pode levar uma nação a um estado de degradação total. A cena de Sodoma e Gomorra se repete, mas com uma diferença dolorosa. Agora, o povo de Israel está no centro do palco, revelando que até os escolhidos de Deus podem cair nas profundezas do pecado quando se afastam dos seus caminhos. Essa parte da história é, sem dúvida, uma das mais sombrias e perturbadoras de toda a Bíblia. Estamos entrando em um território de horror e dor, onde a covardia e a tragédia se entrelaçam de forma angustiante. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é fácil de ouvir, mas é essencial para entender a profundidade da corrupção que havia se espalhado em Israel. O que acontece em seguida é difícil até de descrever. O levita, que deveria ser um homem de Deus, alguém que representa a lei e a moralidade, toma uma decisão que só pode ser descrita como um ato de covardia brutal. Ele, em um ato desesperado para salvar sua própria pele, entrega sua concubina aos homens da cidade. Sim, você ouviu bem. Ele a entrega para que eles façam o que quiserem com ela. E o que esses homens fazem é inimaginável. Um ato de violência que revela o pior do ser humano. A concubina é levada pelos homens da cidade, e o que se segue é uma noite de terror e sofrimento para ela. Violentada, abusada e torturada durante toda a noite, até que a primeira luz da manhã aparece. Ela, exausta e devastada, é deixada à própria sorte, caída à entrada da casa onde deveria ter encontrado proteção. Na manhã seguinte, o levita sai da casa. O que ele encontra na porta é a cena de uma tragédia inimaginável. Sua concubina está caída no chão, suas mãos estendidas em direção à porta, como se estivesse tentando alcançar um último pedaço de esperança, um último pedido de ajuda que nunca veio. A vida se esvaiu dela durante a noite, e o levita, agora com o peso da culpa e da responsabilidade em seus ombros, a coloca em seu jumento e começa o caminho de volta para casa. Mas a história não termina aí. O levita, em um ato que é tão chocante quanto tudo o que aconteceu até agora, faz algo que marca profundamente a história de Israel. Ao chegar em casa, ele toma uma decisão que irá ecoar por todas as tribos de Israel. Um gesto que não apenas convocará a nação à ação, mas também servirá como um grito de justiça e um lembrete sombrio do que pode acontecer quando uma sociedade se afasta de Deus. O levita, tomado por uma mistura de dor, raiva e talvez um desejo distorcido de justiça, faz algo que ninguém poderia prever. Ele pega o corpo de sua concubina, aquela que havia sido violentada e morta, e o divide em 12 partes. Sim, 12 partes. Cada uma dessas partes é enviada para uma das tribos de Israel, como um chamado, um alerta terrível de que algo precisa ser feito.
O que ele faz é uma convocação para a justiça, mas também é um símbolo de até onde Israel havia caído. Um lembrete de que, sem Deus, o caos e a depravação podem dominar até o coração de uma nação que foi escolhida para ser luz entre as nações. Essa cena é um marco de horror e dor, mas também é um ponto de virada. As tribos de Israel, ao receberem essas partes do corpo da concubina, são forçadas a confrontar a realidade de sua própria decadência moral. E o que se segue é uma guerra civil que irá devastar a tribo de Benjamim e trazer ainda mais destruição sobre Israel. O que essa história nos ensina? Que a covardia, o pecado e a falta de liderança moral podem levar a uma espiral de violência e tragédia que afeta não apenas os indivíduos, mas toda a comunidade. Que quando nos afastamos de Deus, as consequências podem ser terríveis e irreversíveis. E que às vezes é preciso confrontar o mal de frente, mesmo que isso signifique olhar para as partes mais sombrias de nós mesmos e de nossa sociedade. Agora que chegamos ao clímax dessa história sombria e dolorosa, vamos nos aprofundar nas consequências devastadoras dos eventos que se desenrolaram em Gibeá. A ação do levita, ao enviar as partes do corpo de sua concubina para as 12 tribos de Israel, desencadeia uma reação em cadeia que culmina em um conflito interno de proporções catastróficas. A resposta de Israel à mensagem macabra enviada pelo levita é rápida e feroz. As tribos de Israel, ao receberem as partes do corpo da concubina, são tomadas por uma onda de indignação e fúria. É como se a própria terra de Israel tivesse sido manchada pelo sangue inocente e as tribos sabem que algo precisa ser feito. Não é apenas uma questão de justiça, mas também de sobrevivência moral. A nação está à beira do colapso e o que acontecerá a seguir determinará o futuro de Israel. As tribos de Israel se reúnem em Mispá, um lugar onde decisões importantes são tomadas e onde a unidade do povo de Deus é reafirmada. A atmosfera é de tensão e urgência, como se o próprio céu estivesse prestes a desabar sobre eles. Eles exigem uma explicação da tribo de Benjamim. Exigem que os responsáveis pelo crime hediondo sejam entregues para enfrentar a justiça. Mas em vez de ceder à pressão de seus irmãos, a tribo de Benjamim faz uma escolha fatídica. Os benjamitas, em um ato de orgulho e teimosia, recusam-se a entregar os homens responsáveis pelo crime. É uma decisão que selará o destino deles. Em vez de se curvarem à justiça e à moralidade, eles escolhem proteger os criminosos, mesmo que isso signifique desafiar todas as outras tribos de Israel. E assim, o que poderia ter sido resolvido com justiça e razão, transforma-se em um conflito devastador, uma guerra civil entre irmãos. O que se segue é uma guerra que ninguém queria, mas que agora parece inevitável. A tribo de Benjamim, pequena em número, mas feroz em batalha, enfrenta o restante de Israel em uma série de confrontos brutais. O solo de Israel, que deveria ser um lugar de paz e prosperidade, torna-se um campo de batalha ensanguentado, onde irmãos matam irmãos. As consequências dessa guerra são terríveis, tanto para os vencedores quanto para os vencidos. As batalhas são ferozes e as baixas são inimagináveis. Dezenas de milhares de israelitas e benjamitas caem no campo de batalha, suas vidas ceifadas em uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Mas o pior ainda está por vir. No final, a tribo de Benjamim, que já era pequena, é quase completamente exterminada. Apenas um punhado de homens sobrevive, e Israel, agora vitorioso, mas também devastado, é forçado a encarar as consequências de suas ações. A destruição é tão grande que Israel, tomado por remorso e dor, lamenta o que foi feito. Eles percebem que, em seu desejo por justiça, quase aniquilaram uma de suas próprias tribos. O sangue derramado na terra clama por respostas, mas o que resta é apenas um silêncio doloroso e o vazio deixado por aqueles que nunca mais voltarão. Essa guerra fratricida, essa destruição entre irmãos, serve como uma trágica conclusão para o livro de Juízes. É um lembrete sombrio do que acontece quando a justiça é abandonada, quando o orgulho e a teimosia tomam o lugar da razão e da compaixão. Mas também nos força a refletir sobre nossas próprias vidas, sobre as escolhas que fazemos e sobre as consequências dessas escolhas. Quando permitimos que a injustiça e a violência reinem em nossas vidas,
Os resultados podem ser devastadores, não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. A história de Gibeá e da guerra civil que se seguiu não é apenas uma história de horror e tragédia. É um espelho que reflete os perigos de uma nação sem liderança moral, de um povo que se afasta dos caminhos de Deus. E, acima de tudo, é um alerta de que, se não cuidarmos de nossa própria justiça e moralidade, poderemos nos encontrar em um caminho de destruição semelhante. Chegamos ao momento crucial, onde a história sombria de Juízes 19 nos força a refletir sobre as profundas lições que ela nos oferece. Essa narrativa, repleta de dor, traição e violência, não é apenas uma história de horror, mas um espelho que reflete as consequências de uma sociedade que se afasta dos princípios divinos. E aqui, quando as cortinas começam a fechar, é hora de ponderarmos sobre o que essa história realmente significa para nós hoje. Juízes 19 não é uma história para se contar e depois esquecer. Ela é uma das mais chocantes e perturbadoras de toda a Bíblia, e ao mesmo tempo, uma das mais necessárias. Ela nos obriga a olhar para o lado mais sombrio da humanidade, a encarar as falhas e os pecados que podemos cometer quando nos distanciamos dos caminhos de Deus. Essa história é um lembrete poderoso de que as escolhas que fazemos, tanto como indivíduos quanto como sociedade, têm consequências profundas e duradouras. A hospitalidade negada em Gibeá é o primeiro sinal de que algo está terrivelmente errado. No mundo antigo, a hospitalidade era uma virtude sagrada, um reflexo da bondade e da proteção que Deus oferece ao seu povo. Quando essa hospitalidade é negada, especialmente a alguém em necessidade, isso indica um colapso moral, uma sociedade que se esqueceu dos mandamentos de Deus, de cuidar dos necessitados e de amar o próximo. Isso nos leva a questionar: como estamos tratando os outros em nossas vidas? Estamos cumprindo o chamado de Deus para sermos hospitaleiros, bondosos e justos? A covardia do levita é talvez uma das partes mais difíceis dessa história. Um homem que deveria ser um exemplo de liderança espiritual e moral, toma uma decisão horrível para salvar a própria pele, entregando sua concubina para ser abusada. Isso nos leva a refletir sobre nossa própria coragem moral. Em momentos de crise, estamos dispostos a defender o que é certo, mesmo que isso nos custe algo? Ou estamos prontos a sacrificar os outros para preservar nosso próprio conforto e segurança? Os homens de Gibeá que cometem esse ato hediondo são um reflexo do que acontece quando a justiça é abandonada e o pecado é tolerado. Eles agem como se não houvesse consequências para suas ações, como se pudessem fazer o que quisessem sem prestar contas a ninguém. Isso nos faz perguntar: como estamos lidando com a injustiça ao nosso redor? Estamos falando contra o mal e buscando a justiça, ou estamos permitindo que a escuridão tome conta? E, finalmente, a guerra civil que se segue é um lembrete trágico de onde a falta de liderança moral pode levar uma nação. Quando não há uma voz clara e forte para guiar o povo nos caminhos de Deus, o caos e a destruição rapidamente tomam conta. Israel, que deveria ser um farol de luz para as nações, se vê mergulhado em um conflito que quase extermina uma de suas próprias tribos. É um chamado para nós, como indivíduos e como comunidade, para não permitirmos que a injustiça e o pecado nos separem uns dos outros. Devemos buscar a unidade em Deus, lembrando que Ele é a fonte de toda justiça e paz. No final, a história de Juízes 19 é um grito de alerta. Ela nos adverte sobre os perigos de nos afastarmos de Deus e nos mostra as consequências terríveis que isso pode ter, não apenas para nós, mas para toda a nossa comunidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para refletirmos e corrigirmos nossos caminhos. É um chamado para retornarmos à justiça, à misericórdia e à humildade, lembrando que Deus nos chama a viver de acordo com seus princípios, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar mergulhado em trevas. Que essa história nos desafie a examinar nossas vidas, nossas atitudes e nossas ações. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar sempre a luz da verdade divina. Porque mesmo nas trevas mais profundas, a luz de Deus é capaz de nos guiar de volta ao caminho certo. E que, ao fazermos isso, possamos ser uma fonte de luz e justiça para os outros, mostrando que, com Deus, sempre há esperança e redenção, mesmo nas piores circunstâncias.
E aí, já conhecia essa história? Ela te impactou de alguma forma? Se sim, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões bíblicas que vão te fazer pensar. Até a próxima!